Olá, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao PET 2 2021, semana 1, conteúdo de ciências. O PET trouxe como tema para vocês os estados físicos da matéria. Bom, todos os materiais são constituídos de pequenas partículas, né? E vai depender o estado, né? Vai depender do grau de agregação entre elas, ou seja, se elas estão mais próximas ou mais afastadas, né? As moléculas, quando a gente fala elas, são as partículas que vão ser formadas aí por moléculas. Bom, nós temos três estados físicos: o sólido, o líquido e o gasoso. E aí no slide vocês têm a imagem, a água em forma de gelo, a água no estado líquido e no vapor, que seria o estado gasoso. Cada um dos três estados físicos de agregação, ou seja, como essas moléculas estão ajustadas, como essas partículas estão ajustadas, apresentam características próprias, como, por exemplo, o volume, densidade, a forma, e isso pode ser alterado pela variação da temperatura, se eu aqueço ou se eu resfrio esse material. E um outro fator também é a pressão. Quando uma substância muda de estado físico, ela sofre alterações nas características macroscópicas. Macroscópicas é aquilo que eu posso ver. No caso, seria o volume e a forma. E as microscópicas, que é o arranjo das moléculas, o arranjo das partículas. Então, eu não vejo, mas eu sei que há alterações. Então, isso pode alterar a composição da matéria. O PET trouxe para vocês um quadro com as características dos estados, mas a imagem não estava boa, então eu alterei ele, fiz um quadro novo, tá? Colocando, é lógico, as mesmas informações. Essas informações serão tratadas de forma mais exemplificada para vocês nos slides à frente, então vocês não precisam se preocupar com isso. Mas nós vamos comentar para vocês já irem entendendo. Por exemplo, vocês observaram aí que há propriedades diferentes, né? Tanto macroscópicas quanto microscópicas, dependendo do estado da matéria. Então, por exemplo, no estado sólido, eu tenho uma forma constante. Por quê? Porque as moléculas estão bem agregadas, estão em uma forma fixa, tá? Então, a forma delas é constante. Já no caso dos líquidos, o que acontece com as moléculas? Elas têm uma maior liberdade. Então, o que acontece? A forma vai variar. Ela vai adquirir a forma do recipiente onde ela está. No caso dos gasosos, eles têm total liberdade de movimentação. Então, elas vão assumir completamente a forma do local do recipiente onde eu colocar o gás. Então, eu encho um balão. Ele vai ter forma circular, né? Então, dependendo do lugar, numa sala, ela vai ocupar a sala todinha. Questão de volume, tá? O que acontece com os sólidos? Constante, vai ser sempre o mesmo, ele não vai alterar, não vai aumentar nem diminuir. No caso do líquido também, não vai aumentar nem diminuir. Já no caso dos gases, tem gases que têm a capacidade de se comprimir, de se expandir. Então, no caso aí do volume, ele vai variar, tá? De acordo com o recipiente que vai conter ele. Se tem espaço para ele ocupar, ele ocupa aquele espaço. Se o espaço for pequeno, ele vai ficar comprimido num espaço pequeno. Bom, outros fatores, né? Influência da pressão. No caso, quando a pressão interfere aí, eu não vou ter uma grande variação no volume, no caso dos sólidos. No caso dos líquidos, ela vai ter uma certa compressibilidade. Alguns gases, alguns líquidos podem aumentar ou diminuir de volume de acordo com a variação da temperatura. Os gases, eles vão variar totalmente. Alguns gases podem ser muito comprimidos, outros às vezes expandir de acordo com a alteração da pressão. Influência da temperatura, né? No caso dos sólidos, né? Ela pode provocar algumas alterações. Nós vamos dar um exemplo para vocês. Os metais, quando a temperatura aumenta, eles vão se dilatar. A dilatação provoca um aumento no volume, tá? Então, mas é pequeno, não é tão grande quanto no caso dos gases.
Alterações de temperatura provocam pequenas alterações nos volumes dos líquidos também, tá? Vocês vão imaginar um exemplo aí, quando você coloca a água no congelador. Tem casos aí que às vezes o vidro, quando a pessoa enche muito de água, ele chega até a estourar, porque aumentou o volume do líquido. Então vocês vão observar uma mudança também. Já no caso dos gases, as alterações são significativas, ou seja, vai acontecer uma alteração importante aí. Para ilustrações, aí nós vamos ver, no caso microscópico, quando a substância está no estado sólido. Os materiais no estado sólido contêm moléculas bem compactadas, né? Todas agrupadas, todas espremidinhas ali dentro, e a forma é fixa. No caso dos líquidos, vocês vão ver aí que há um espaço entre as partículas, entre as moléculas, então elas são mais livres, elas podem se movimentar. Tá? Por isso que a gente viu que ela vai tomar a forma do local onde ela estiver. Se eu coloco numa jarra, ela vai ter uma forma da jarra. Se eu coloco no copo, ela terá a forma do copo. Se eu colocar numa forma retangular, ela vai tomar uma forma retangular. No caso dos gases, né? Vocês veem que as moléculas estão espalhadas, então tem total liberdade de movimento. E aí a gente observa que a forma nunca é fixa e o volume também não. Observando, por exemplo, um cubo de gelo, ou então um pedaço de madeira, eu vou ver que a forma é fixa e bem definida. Nesse slide para vocês gravarem bem, né? As moléculas no estado sólido estão bem agregadas, bem compactas, a forma e o volume são definidos, são fixos. No estado líquido, o que a gente vai encontrar? Como eu falei que as moléculas têm um grau maior de liberdade, a forma é variável, porém o volume é definido. Eu não vou ter 1 litro de água num jarro e transferir esse 1 litro de água para uma forma retangular e observar que esse volume é diferente. O volume é constante, ele não vai alterar, não vai nem diminuir nem aumentar. Nós vamos ver aí que no estado gasoso, as moléculas, as partículas dos gases têm total liberdade. Então, ela não tem nem forma fixa e nem volume fixo, nem volume definido. As moléculas estão totalmente livres, elas podem ser bem comprimidas ou então sofrer uma grande expansão. Um exemplo aí que a gente tem é o botijão de gás. Então, você vai observar que ele vai tomar a forma do botijão, tá? E aí ele pode se expandir ou então ser comprimido ali dentro do gás. Você vai ver que tem muito gás dentro do botijão. Eu trouxe aí nesse slide para vocês um resuminho, né? Aquele quadro estava mais complexo, né? Mas nós temos uma forma de resumir de forma mais simplificada. No estado sólido, eu tenho forma e volume definido. No estado líquido, eu tenho forma variável e volume definido. E no estado gasoso, tanto a forma quanto o volume são variáveis. Dois fatores que podem alterar as mudanças de estado, que é a temperatura e a pressão. No caso, as mudanças de estado podem ocorrer no sentido de ganho de energia ou de liberação de energia. Quando ela libera energia, nós falamos que a reação aconteceu no sentido exotérmico. Quando ela absorve energia, aconteceu no sentido endotérmico. Por exemplo, uma mudança de estado físico do sólido para o líquido, que é fusão, acontece no sentido que endotérmico, tem que ter absorção de calor. O contrário, que é a solidificação, a passagem da água do estado líquido para o sólido, acontece no sentido exotérmico, ou seja, há uma liberação de calor. Já na vaporização, que é a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor ou gasoso, que pode acontecer tanto na ebulição quanto na evaporação, que é uma forma de vaporização. Então, o que a gente observa a seta? Ela está indo, quando é vaporização, com absorção de calor. Então, ela no sentido endotérmico.
Embaixo, que é a liquefação, que é o contrário, a passagem do estado gasoso para o estado líquido. A seta está no sentido o quê? Exotérmico, ou seja, o material tem que perder calor. No caso da sublimação, que é a passagem direta do sólido para o gasoso, ou vice-versa, do gasoso para o sólido, vocês vão observar que ela pode acontecer nas duas direções, no sentido endotérmico e no sentido exotérmico. Para vocês, né, que a vaporização é a passagem da água do estado líquido para o estado gasoso. Ela pode acontecer de forma natural e lenta, né, sem aumento da temperatura. Esse processo nós chamamos de evaporação. O exemplo, a roupa no varal. Quando eu forço a mudança de estado, quando eu forço a água a passar do estado líquido para o estado gasoso, eu forneço calor, isso acontece de forma rápida, eu chamo esse processo de ebulição. Isso acontece todos os dias quando nós vamos fazer café, faz arroz. Acontece de forma com a temperatura muito elevada, de forma muito rápida, numa superfície do ferro de passar roupa, ou então na chapa lá do fogão. Esse processo é chamado de calefação, a passagem rápida da água do estado líquido para o estado gasoso. Nós temos uma temperatura em que a água ou qualquer outra substância muda de estado, nós temos os chamados pontos de fusão e ponto de ebulição. O ponto de fusão é o momento em que a água passa do estado líquido para o estado sólido. E aí esse ponto de fusão da água, ele vai ser de 0 graus Celsius. Mas e se eu pegar outra substância? Isso será diferente, porque nós chamamos isso de propriedade específica da matéria, ou seja, cada material vai ter um ponto de fusão e um ponto de ebulição. O ponto de ebulição é o ponto em que aquela substância vai começar a ferver e a evaporar. Vocês se lembram nos slides anteriores que eu falei que tinha dois fatores que interferiam nas mudanças de estado físico? Temperatura e pressão? Então, nós falamos a respeito da temperatura, agora nós vamos falar a respeito da pressão. Bom, ao nível do mar, a pressão da coluna de ar acima de nós é de 1 atm, que significa atmosfera. O ponto de fusão da água no nível do mar é de 0 graus Celsius, que é a mesma temperatura de congelamento. O ponto de ebulição, que é quando a água começa a evaporar, tá? É a 100 graus Celsius, aproximadamente. Ô, Érica, mas e se eu diminuir a pressão? Esse valor diminui? Diminui. Então, há uma alteração. Ah, mas isso é próprio para qualquer material? Todos os materiais terão o mesmo ponto de fusão, o mesmo ponto de ebulição? Não, voltando a lembrar vocês. É uma propriedade específica. Cada material tem um ponto de fusão e um ponto de ebulição. Aqui nós temos para vocês, que a apostila trouxe generalizando, né? Do sólido para o líquido, do líquido para gasoso. O que vai acontecer para que aconteça aí essas mudanças de fase? Eu vou fornecer calor para o material. Então, qual é a interferência da pressão sobre a mudança de estado, né? No caso, a influência que a pressão exerce sobre o líquido. Quanto maior a pressão, maior será o ponto de ebulição. Então, por exemplo, a água vai ferver 100 graus Celsius aqui ao nível do mar. Se estiver uma montanha, né, se for subir para um lugar mais elevado, então a temperatura vai cair, a temperatura de ebulição. A água ferve mais rápido, porque a pressão que segura a água no estado líquido diminui. Então ela tem maior facilidade para se libertar e aí mudar do estado líquido para o estado gasoso. Exemplo aí, né?
Em regiões altas, a pressão atmosférica é menor do que no nível do mar, por isso os líquidos entram mais facilmente em grandes altitudes, em ebulição. Quanto maior a altitude, menor pressão, menor a temperatura de ebulição. Trouxe aí um exemplo 2, né? Que é o caso da panela de pressão. O que acontece? Por que a gente usa a panela de pressão? Bom, os alimentos cozinham mais rápido, então eu tenho menor gasto de gás, uma economia. Por que isso acontece? Como a panela fica tampada, vedada, e eu não tenho saída de nenhum tipo de substância, então fica totalmente vedado, o vapor bate na tampa e volta sobre a superfície do líquido. E aí eu tenho um aumento na pressão dentro da panela. Quando eu aumento a pressão, a temperatura também de ebulição da água aumenta. Por isso, os alimentos, quando a gente usa panela de pressão, cozinham muito mais rápido, porque a temperatura dentro da panela de pressão é muito maior. Ela está acima dos 100 graus Celsius. Começando com a correção das atividades. O estudante fez a seguinte afirmação. Enquanto o gelo derretia, sua temperatura subiu de 0 graus Celsius a 5 graus Celsius. Você acha que a afirmação do estudante está correta? Justifique sua resposta. Bom, essa afirmação está errada. Por quê? É interessante que a temperatura permanece com o mesmo valor durante toda mudança de estado físico. Isso quer dizer que no caso do gelo, mesmo depois que ele atinge o ponto de fusão, enquanto ele não derreter totalmente, a temperatura vai continuar a 0 graus Celsius. Posso colocar o termômetro ali e observar que a temperatura não varia, enquanto ele não mude totalmente de estado. Eu trouxe para ilustrar vocês aí a questão 1, o gráfico, tá? Para vocês observarem também que isso não acontece só na fusão, não. Isso acontece também com a ebulição. O que eu vou observar? Aqui a água está no estado sólido. Quando ela entra em fusão, a temperatura aqui indicaria 0 graus Celsius. Só que vocês vão observar que ela está em linha reta. Ela não cresceu, ela não aumentou. Depois, o que aconteceu? Depois que ela derreteu totalmente, que não tem mais nem um pedacinho de gelo, não tem nem um pouquinho de gelo ali, aí sim ela começa a aquecer, a temperatura começa a aumentar, até que ela começa a ferver, entrar em ebulição. Quando ela terminar de ferver completamente e se transformar totalmente em vapor, aí sim há uma ascendência, aumento na temperatura. Isso acontece em todas as mudanças de fase. Quando eu tenho fusão, ebulição, eu vou ter, durante o processo de mudança de estado, uma temperatura constante. Por isso o nome de ponto de fusão e ponto de ebulição. Na questão 2, a gente tem o seguinte exemplo. Ao cozinhar os alimentos como carne ou legumes, as pessoas costumam diminuir a intensidade da chama do fogo, assim que a água começa a ferver. Será que desse modo a comida demora mais para ficar pronta? Qual a vantagem desse procedimento? Bom, a comida vai demorar o mesmo tempo. Lembra que eu falei que enquanto a água não ferver, não evaporar totalmente, a temperatura vai ser constante? Então, ali, enquanto a água entrar em ebulição, que seriam os 100 graus Celsius, enquanto ela não evaporar totalmente, ela não vai aumentar de valor. Então, não vai modificar. Se eu abaixar a temperatura, abaixar o volume da chama, não vai diminuir a temperatura da água ali. E aí o alimento não vai demorar mais para cozinhar. O que acontece quando eu diminuo a chama? Eu vou simplesmente gastar menos gás, então eu vou ter uma economia. Vocês vão observar na questão 3 que o gráfico é bem parecido com o que eu trouxe anteriormente para vocês aí. A partir do que eu falei, vocês vão conseguir interpretar esse gráfico. A pergunta A. Qual é o estado físico da água nos trechos A, C e E do gráfico? Bom, vocês vão observar que aqui ele está abaixo de 0 graus Celsius. Então, eu vou entender que no trecho A, a água está no estado sólido. Quando está no estado B, eu tenho a chamada fusão, o derretimento do gelo. Aqui eu tenho água no estado sólido e água no estado líquido. Quando eu estou em C, a água começa o quê? Ela está no estado líquido. Quando chega aqui em D,
ela passa para o estado gasoso. Só que aqui em D eu tenho tanto a água no estado líquido quanto no estado gasoso. Quando chega aqui no final, começa a letra E, ela já passou totalmente para o estado gasoso. Então, a letra A, sólido, letra C, líquido, letra E, gasoso. Que mudança de estado está ocorrendo no trecho B? Já disse, né, que é a fusão. E no trecho D? Ebulição, começa a ferver, vaporização. Bom, letra C. No trecho B e no trecho D, a temperatura varia? Não. Eu já disse a vocês, quando a gente tem mudança de estado, vocês vão ver aqui que é uma linha com a temperatura, um valor constante, tanto em B quanto em D. Eu não tenho o gráfico crescendo, eu não tenho o aumento da temperatura, eu tenho uma temperatura com valor sempre igual. Letra D. O que os números 0 e 100 são no gráfico? No caso de 0, o ponto de fusão, e no caso de 100, o ponto de ebulição. Atividade 4. O café solúvel é obtido a partir do café comum dissolvido em água. A solução é congelada e a seguir diminui-se bruscamente a pressão. Com isso, a água passa direto rapidamente para o estado gasoso, sendo eliminada do sistema por sucção. Com a remoção da água do sistema por esse meio, né, resta o café em pó e seco. Identifique as mudanças de estado ocorridas no processo. Bom, a água está no estado líquido, sofre uma redução na pressão, diminui a pressão e ela passa para o estado sólido. Então, do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. E agora, o contrário, está no estado sólido e passa de forma rápida para o gasoso. Isso aí a gente chama de sublimação. Na atividade 5, ela é uma charge que aborda as mudanças dos estados físicos da água. Esse aí é o cachorrinho do Franjinha, né? Da turma da Mônica, do Maurício de Souza. O que a gente tem aí? No primeiro, a gente tem a água no estado sólido, que é o gelo. Depois a água no estado líquido. E por último, o estado gasoso, ela evaporando. Bom, as mudanças são muito importantes para o ciclo da água, né? A respeito desse processo, podemos afirmar que, no terceiro quadrinho, observa-se o fenômeno da sublimação. O fenômeno da sublimação, acabei de falar para vocês agora, é a passagem do sólido para o gasoso, ou vice-versa, do gasoso para o sólido, direto, sem parar. Por isso que chama sublimação. No caso, a gente tem o quê? Do sólido para o líquido, do líquido para o sólido. E aí, do líquido vai para o gasoso e do gasoso volta para o líquido. Nesse caso, já tem passagem direta. Lá do primeiro estado sólido, já vai direto para o vapor. Por isso que a gente chama de sublimação. Então, essa questão não pode ser a certa, né? No caso, a resposta seria aqui, ó. No terceiro quadrinho, observa-se o fenômeno de vaporização da água. Letra B. Durante o processo de solidificação, as moléculas de água se afastam umas das outras, fazendo com que o gelo tenha maior densidade que a água, que no estado líquido? Não, justamente o contrário. Você vai observar que o gelo boia na água. Então, ele tem menor densidade, o volume dele aumenta e a densidade dele diminui. Lembre-se dos icebergs, né? Quando você vê a ponta, tem um monte de coisa afundada. Por quê? Porque o gelo flutua na água. Agora, a letra C, o derretimento das geleiras causadas pelo aquecimento global tem afetado o equilíbrio do planeta, comprometendo assim a sobrevivência dos ursos polares. É a única que está correta, né? Não tem nenhum tipo de afirmação errada nela. Apesar de não achar que ela tem a ver com a questão, mas ela não está errada. É a única que não vai apresentar erro conceitual. Letra D. Durante o processo de condensação, a água passa do estado sólido para o líquido? Não, a condensação é a passagem do quê? Do estado
no caso condensação ou liquefação, né? É a passagem do estado gasoso para o estado líquido, não do sólido para o estado líquido. Nesse estado, a água assume a forma do objeto que a contém. Então, essa afirmação também está errada. No mais, por hoje é só. Fiquem com Deus. Espero que vocês aproveitem bastante a aula. Um abraço.